Então, hoje eu vou falar sobre a importância da confissão. Olha, tem muita gente que nem sequer imagina o quão importante é a nossa confissão e o valor que isso tem no mundo espiritual. Você sabia que tudo na vida depende daquilo que você confessa? Quando a gente fala de confissão, a pessoa que é religiosa, ela logo tem a ideia de que estamos falando do fato dela confessar os seus pecados. Mas não é disso que estamos falando. Aliás, não entra nessa de que você tem que contar o que você faz ou o que você deixa de fazer para o líder da sua igreja, não. Você não tem que confessar nada. Você não tem que confessar seus pecados, fraqueza, fracasso para homem nenhum. Se você errou, confesse com Deus. A não ser que você tenha cometido alguma coisa contra alguém, então você deve ir até essa pessoa e confessar o seu erro e pedir perdão. Caso contrário, ninguém mais tem que saber. O negócio é entre você e Deus. Mas a confissão de que nós vamos tratar hoje aqui não é a confissão de pecados, que também, é claro, é de extrema importância, mas hoje o assunto não é este. A confissão de que nós vamos tratar hoje, de acordo com o que diz a Bíblia, foi traduzida da palavra grega exomologese, que significa reconhecimento. O tempo todo nós estamos confessando algo e nem ao menos nós nos damos conta de que tudo, ou que pelo menos quase tudo que nós falamos, se constitui em uma confissão. Às vezes nós confessamos coisas boas e outras tantas vezes coisas ruins. O livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso pelas palavras da sua boca. Vai meditando nesse versículo que eu já volto. Voltando de novo ao que diz Provérbios capítulo 6, versículo 2. Está escrito assim: Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso pelas palavras da sua boca. O ser humano tem uma tendência muito grande a dizer coisas tolas e a proferir palavras que são contrárias ao que Deus diz. E isso nos prende no mundo espiritual. Eu digo que o ser humano em geral, todos nós falamos muita tolice. E às vezes não damos conta que tudo isso é usado contra nós no tribunal espiritual. Eu não estou inventando isso. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que de toda palavra ociosa que o homem disser, ele haverá de prestar contas. E também está escrito que cada um comerá do fruto dos seus lábios. Então veja que a Bíblia não diz isso à toa. A Bíblia nos alerta para que tudo quanto nós falamos é uma confissão no mundo espiritual. E nós vamos viver de acordo com aquilo que nós falamos. Porque muitas vezes nós damos a sentença para nós mesmos. Sem pensar, muitas vezes nós dizemos coisas que nos prendem nos laços do diabo. Às vezes uma brincadeira de mau gosto, uma palavra indecente, uma chacota que nós fazemos com alguém, um julgamento, uma observação maldosa a respeito do nosso semelhante, isso faz com que nós saiamos do nosso lugar em Cristo. Uma atitude tola faz com que nós ultrapassemos o limite, e a Bíblia adverte que quem ultrapassar o muro, uma cobra o morderá. Quando nós estamos em Cristo, estamos protegidos por um muro de fogo, que é o próprio Deus. Isso está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo ao redor. Mas no momento em que nós esquecemos de quem somos e saímos daquilo que a palavra de Deus diz, deixamos de cumprir o nosso papel no reino de Deus e tecemos um comentário maldoso a respeito de quem quer que seja, ou dizemos coisas que não estamos autorizados a dizer,
então nós estamos ultrapassando esse muro de fogo. Nós saímos da proteção de Deus e ficamos expostos à ação do maligno. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. A pessoa que não busca conhecer a Deus, não lê a Bíblia, não dá ouvidos à pregação da palavra, essa pessoa não adquire conhecimento. Por esse motivo ela aceita, ou melhor dizendo, ela confessa o fracasso e a derrota, fazendo com que tais coisas se tornem real na vida delas. Por exemplo, se você começa, vamos dizer, a brigar com o seu marido, ou com a sua mulher, o seu filho, sua filha, dizendo que ele não presta, não vale nada, que é um vagabundo, etc., pode ter certeza que dentro de pouco tempo ele ou ela vai se tornar aquilo que você está falando. Porque você está fazendo uma confissão negativa, uma declaração negativa no mundo espiritual. E o diabo se aproveita das coisas que você disse para usar contra você. Ainda que você não saiba ou não queira, você está colocando uma maldição sobre aquela pessoa contra quem você está falando. Seja seu filho, sua filha, marido, esposa, o que você está fazendo uma confissão no mundo espiritual. E não pensa que isso fica impune, porque você também fica exposto à ação dos espíritos malignos quando você faz tal coisa. Um outro exemplo. Vamos dizer que aparece o sintoma de uma doença. Aí você começa a se preocupar, já começa a pensar nisso, naquilo outro, começa a falar com esse, com aquele parente. Eu acho que eu estou com isso, assim, etc. O que vai acontecer? Você fica enredado com as palavras da sua boca. Você fez uma confissão no mundo espiritual. Você está aceitando aquilo, você está assinando embaixo de uma encomenda, de uma entrega do maligno. Tem uma passagem na Bíblia que eu não esqueço, eu sempre falo disso. Até você que sempre está acostumado a ver os meus vídeos, você vai falar, mas esse cara fala disso todo dia. Falo porque isso está no meu coração. E é verdade. Deus chamou o profeta Oséias e disse para ele, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. A pessoa não estuda a Bíblia, não medita nas palavras de Deus. Então, ela fica em falta desse conhecimento e acaba fazendo besteira na vida. Ela mesma se condena com as palavras que ela fala. Ela fica presa naquelas palavras. Então, é sempre a mesma coisa, entendeu? Você precisa dedicar o seu tempo, um tempinho que seja, para ler a Bíblia e meditar nas palavras de Deus. E botar aquilo no seu coração para que você não venha a cair no erro. O ser humano não imagina o poder que as palavras têm no mundo espiritual. O diabo é um bicho muito astuto, mas ele não tem poder para invadir a vida de pessoa nenhuma se ela não lhe abrir a porta. Então preste atenção nisso. Você não pode abrir a porta para o mal entrar na sua vida. Ele não pode invadir a sua vida se você não abrir a porta. Mas por falta de conhecimento, você desemboca muita asneira e acaba dando motivo para o mal agir na sua vida. Ele usa as artimanhas dele para atrair e enganar você, assim como ele fez com Eva no paraíso. Ele joga a isca e espera que a pessoa caia. Outras vezes ele usa pessoas que estão ao seu redor, pessoas que já estão na mão dele, para, com palavras ardilosas, com conselhos, tentar desencaminhar ou tentar amedrontar você diante de uma situação qualquer. Às vezes alguém comenta com outro sobre alguma coisa que está sentindo, um sintoma de enfermidade, qualquer coisa assim, então a pessoa logo usada pelo demônio, ela vai aconselhar, cuidado, o fulano também começou assim, é melhor sair no médico, e por aí vai. Se ao invés de você confessar o que a Bíblia diz, você começar a dar ouvidos ao que o mundo diz, você vai acabar derrotado. O sentido bíblico da confissão é dizer o mesmo que Deus diz em sua palavra. Isso é confessar. Isso, acerca dos seus pecados, das enfermidades, dos fracassos, da saúde, da salvação, acerca de qualquer outra coisa na vida, você tem que aprender a confessar as palavras de Deus. Confessar aquilo que Deus diz e não aquilo que o mundo diz ou que os sintomas aparentam. Em outras palavras, confessar é você testificar, é você admitir o que Deus diz. Ou seja, concordar com Deus no seu testemunho. Quando nós fazemos isso,
Quando diante de um problema qualquer, diante da tentação, da dificuldade, da doença, nós concordamos com aquilo que Deus disse, então o mal é expulso da nossa vida. No exemplo que eu dei, se aparece um sintoma de uma doença, por exemplo, você confessa o que a palavra de Deus diz, você fica livre. E o que a palavra de Deus diz a respeito da doença? O que é que você tem que confessar? O que Deus prometeu. Ele disse em Êxodo 23, 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É uma promessa dele. Então você tem que confessar isso. E isso por quê? Porque em Êxodo 15, 26 diz, eu sou o Senhor que te sara. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 103, versículo 3, ele sara as tuas enfermidades. E está escrito que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus fez comigo e contigo uma aliança de cura, levando Ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, quando nós reconhecemos isso e confessamos isso que diz a palavra de Deus, nós botamos então o diabo para correr. O diabo não pode pôr doença em nós porque Jesus Cristo já tomou as nossas doenças. O diabo não pode me fazer pecar porque Jesus Cristo já levou os meus pecados à cruz. Já derramou o sangue dele para perdoar os meus pecados. Então eu tenho que tomar essa palavra e quando vier a tentação para cometer um pecado, o que eu tenho que fazer? Citar com a palavra de Deus. Conforme Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas. Então o que eu vou falar para o pecado? Eu não vou fazer porque eu não ando em trevas mais. Eu sigo Jesus. É assim que se vence o mal. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo? Quando eu confesso o que Deus diz, reconheço aquilo que Jesus fez ao meu favor. Eu não tenho medo dos sintomas mentirosos do diabo. Eu não caio na conversa dele. Entendeu? Então é assim que você tem que enfrentar o mal. Combatendo ele com a palavra de Deus. Fazendo justamente como Jesus fez quando ele foi tentado. O que ele fez? Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito. E citou a palavra de Deus. Essa é a confissão que nós temos que fazer sempre. É o testemunho de fé. É falar a linguagem da Bíblia em todo o tempo. É resistir a Satanás com o assim diz o Senhor. E reclamar os seus direitos diante do trono da graça. Confessando a palavra de Deus. As promessas de Deus. É assim que você vence. A palavra grega exomologese, que foi traduzida por confissão, ela quer dizer falar a mesma coisa, isso é dizer o que Deus diz, ou concordar com Deus na nossa conversação. É reconhecer a palavra de Deus. A pessoa que aprende a viver assim, confessando em todo o tempo a palavra da verdade, essa pessoa vence qualquer situação. O diabo não consegue prevalecer contra ela. Então veja bem, se as coisas estão difíceis para você, você está enredado com as palavras que você disse. Se você está passando por tribulação, passando por dificuldade, está sofrendo com enfermidade, pode ter certeza que num passado recente ou num passado muito remoto, você andou falando coisas que não devia. É hora de você entrar na presença de Deus e fazer uma oração e buscar o perdão. E a partir daí, você fazer o quê? Começar a ler a Bíblia todo dia, estudar, meditar na palavra de Deus, para você ter com que responder ao diabo quando ele bater na sua porta. Quando vier a tentação, você saber a palavra que você vai citar para resistir àquela tentação. Quando vier a doença, você saber o que você diz a ela, como você vai mandar ela embora da sua vida. Quando vier qualquer mal, como é que você vai repreender o mal? Com a palavra de Deus. Mas você precisa ter essa palavra no seu coração. Agora tem um problema. Como é que você vai confessar a palavra de Deus diante de qualquer situação se você não lê a Bíblia? Se você não sabe o que Deus disse? Se você não tem as promessas de Deus? Se você não conhece os seus direitos e não tem convicção do que confessar?
Você não pode confessar e nem testificar coisas das quais você não tem conhecimento. Por esse motivo é que tanto eu quanto você precisamos ter comunhão com o Pai todos os dias. E como é que eu tenho comunhão com Deus? Como é que eu me aproximo dele e ele de mim? Quando eu faço uso das suas palavras. Quando eu leio, medito, invoco a presença dele. Quando eu assumo, isso é, tomo para mim aquelas palavras e recebo-as com amor, então o Senhor me enche com a sua presença. É nessa hora que é estabelecida a comunhão com Deus. Quando eu leio a Bíblia, medito nela, recebo aquelas palavras do coração, com amor, com satisfação, com prazer, tomo aquilo para mim, nessa hora eu estou em comunhão com Deus. E como o Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Então eu estou demonstrando o meu amor por Deus, quando eu recebo aquelas palavras e guardo elas no coração, e procuro viver de acordo com elas. E Jesus disse mais, ele disse, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então, Jesus continuou dizendo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele morar. Aí está estabelecida a comunhão com Deus. Essa é a comunhão que você precisa ter com o Pai, que eu preciso ter. Mas esse batismo só recebe quem se une com Deus, por intermédio de Jesus, ou seja, da palavra de Deus. Quem não tem a palavra, não tem o Filho de Deus. Quem não tem o Filho, consequentemente, não tem o Pai. Porque Jesus afirmou, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, pela palavra. Por outro lado, também não adianta simplesmente ler a Bíblia e ficar admirado com os fatos que estão ali, dizer que crê neles e não ter a ousadia de confessá-los publicamente. O que adianta eu ter a palavra de Deus no meu coração, conhecer tudo, se quando vem a tentação, eu cedo para aquela tentação? Se quando vem o desejo de fazer uma coisa errada, eu abro a porta para o diabo, vou lá e faço. Eu não confesso aquelas palavras. Para que aquilo está servindo para mim? Se Deus diz não faça isso, eu faço. Se Ele diz faça isso, eu não faço. O que me adianta isso? Se eu não colocar em prática as coisas que eu aprendo na palavra, na hora H vai me faltar poder para vencer o mal. Vai me faltar fé. Porque o meu próprio eu vai contradizer o que eu estou falando. Isso acontece com a pessoa que não lê a Bíblia diariamente, ou com aquela que, mesmo lendo, não vive em comunhão com Deus. Nós temos que buscar ser cheios da presença de Deus a todo tempo. Mesmo as pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo precisam se renovar nele, porque a presença de Deus em nós é que aviva a nossa fé. É o Espírito Santo quem nos faz saber verdadeiramente quem é Jesus Cristo, e o que Ele fez por nós e o que nos pertence por direito. É a presença de Deus em nós que nos faz saber que Satanás já foi derrotado por Jesus, o nosso substituto, e que a sua derrota é eterna. Você tem que saber disso. O diabo já foi derrotado, e derrotado para sempre. Isso torna a nossa redenção um fato bendito e uma realidade gloriosa. Saber que Jesus já venceu Satanás e nos deu autoridade sobre ele, de forma que no registro do Supremo Tribunal do Universo, nós somos atualmente chefes sobre os demônios. Não chefe dos demônios, mas chefe sobre eles. Nós temos autoridade sobre eles. E eles reconhecem que no nome de Jesus Cristo nós somos autoridade sobre eles. Quando nós tomamos conhecimento disso, tão bem quanto nós sabemos que 2 e 2 são 4, então é que a nossa fé nos envolve de maneira tão grandiosa que automaticamente nós passamos a falar como Jesus falava e a agir como Ele agia. Nessa hora, nada nos será impossível. Sabe por que você ainda não conseguiu se livrar do seu problema? Por causa da sua pouca fé. Está faltando consagração. Está faltando santificação. Está faltando comunhão com Deus.
A Bíblia declara que o próprio Deus colocou Satanás e todo o reino do diabo debaixo dos nossos pés. Jesus falou isso. Lucas capítulo 10, versículo 19, está escrito: atentai. Jesus falando: atentai. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Por que você não está vencendo o seu problema? Por que você ainda não se livrou disso? Está faltando fé. Está faltando você se consagrar a Deus. Está faltando você buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Com essas palavras, Jesus fez de nós pessoas vencedoras no mundo espiritual. E nós temos que assumir isso para a glória de Deus. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê como vencedores. E também os demônios sabem que nós, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito de Deus é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito de nós sermos eleitos por Deus, de termos sido tornado um sacerdote, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tem o propósito de que nós venhamos a proclamar as grandezas de Jesus Cristo, que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos esses demônios têm que submeter à autoridade que nos foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa assumir isso para vencer os seus problemas e ser uma pessoa vitoriosa. Nós precisamos assumir isso. Só não estamos conseguindo porque está faltando fé, está faltando consagração, está faltando santificação, está faltando buscar se renovar no Espírito Santo todos os dias. Nós temos que assumir o nosso lugar em Cristo. Já imaginou como seria esse mundo se cada pessoa subisse ao lugar que Deus lhe deu, se cada um diante dos seus problemas confessasse o que a palavra de Deus diz? Já imaginou o que vai ser dos problemas quando você começar a confrontá-los com a autoridade da palavra de Deus? Eles não vão resistir. Vão ter que desaparecer. Nada vos será impossível, disse Jesus. O problema é que tem muita gente fazendo a confissão errada. E a confissão errada é a confissão de derrota, de fracasso. É isso que te impede de ser feliz e te conserva doente, te conserva com problema. Isso glorifica o teu adversário. O que mais ouvimos da boca das pessoas hoje é uma confissão que glorifica o diabo. Quanto mais uma pessoa fala das dificuldades, das enfermidades e dos seus problemas, mais ela fica debilitada na vida. Porque quando uma pessoa só fala de coisa ruim, ela está revelando o que há no coração dela. Ou seja, ela está demonstrando que não crê em Deus. Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Está escrito na Bíblia. Então, se você não tem fé, os seus lábios sempre vão confessar o poder do diabo sobre a sua vida. E isso coloca você debaixo da autoridade dele. É isso que você confessa quando você admite estar enfermo, quando você admite estar fraco, admite estar com medo. Quando você faz isso, você está negando o poder e a graça de Deus. E enquanto você permanecer confessando os seus problemas, as suas doenças, suas fraquezas, o seu fracasso e a sua derrota, você vai permanecer com eles. É a confissão dos teus lábios que procede da fé na palavra de Deus que vai fazer de você uma pessoa vencedora. Em todas as batalhas você vai ser vencedor quando você começar a confessar a palavra de Deus. Quando você começar a combater o teu problema com aquilo que diz o Senhor. Enquanto eu permaneço na confissão da minha fraqueza, da minha enfermidade, da minha dor, eu permaneço com elas. Eu posso passar anos procurando alguém para orar por mim e nada disso vai resolver o meu problema, porque se a minha incredulidade permanecer, ela vai anular a eficácia da oração de qualquer um. Não adianta eu orar por você se você não crê que Deus fará o que Ele disse.
E se você crê, você tem que confessar a palavra de Deus na sua vida. Quem anda sempre confessando os problemas, atrai para si cada vez mais problemas. Mas quem confessa a fé no Filho de Deus, quem confessa a fé no que Deus diz, vê o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que isso significa? Isso significa que quando Jesus derramou o seu sangue por nós, nossa dívida com Deus foi paga. Nós fomos resgatados da mão do diabo, que ele nos tinha sob o seu domínio por causa do pecado de Adão. Mas ao sermos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos libertos de todo o jugo. Acabou o domínio de Satanás e começou o domínio de Cristo. Ele passou a governar sobre nós, Jesus. A enfermidade, a doença, a fraqueza, o fracasso jamais poderão nos dominar. Os hábitos velhos não mais governarão a nossa vida. Estamos redimidos, estamos salvos. Deus nos está dizendo em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós temos que confessar isso. Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa aprender a confessar isso. Quando você iniciar o dia, confesse e diga, Deus está comigo e eu vou vencer todos os problemas e todas as barreiras que o diabo colocar diante de mim. Porque está escrito em 1 de João 4:4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos orar? Feche os teus olhos então, repita assim comigo. Senhor meu Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Nada poderá me apavorar. Pai, perdoa se até hoje eu falei tolices e com as minhas palavras eu me enredei. Livra-me agora, eu te peço, em nome de Jesus. Agora fique em silêncio e eu vou orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que chegou ao fim o domínio do mal sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo. E na autoridade que o Senhor me concede, eu ordeno que todo o mal saia, vá embora e nunca mais volte a oprimir essa pessoa. Saia o espírito de enfermidade, o espírito que está causando problema nas articulações, nos ossos, nos nervos, nos músculos, nos olhos, na pele, nas glândulas, nas vias respiratórias ou em qualquer outro órgão, em qualquer parte do corpo. Saia, dá-o fora, vai para o inferno com seu vírus. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, saia, vá embora, desapareça e nunca mais volte. Meu Deus, eu coloco sobre essa pessoa o nome do Senhor e invoco sobre ela a tua proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E você diga, assim seja. Graças a Deus.